Fala galera, então chegamos já ao segundo episódio de The Walking Dead Dead City na sua segunda temporada. Um episódio que ele consegue, assim como o primeiro episódio, tá? Teve o efeito muito grande em mim de ser um episódio extremamente funcional. E um episódio que, ao mesmo tempo, tá? Ele consegue ser muito coeso dentro da história que ele quer contar. Ele consegue apresentar uma grande novidade, que é a questão, né, do uso ali, cara, daquelas bombas praticamente ali de zumbis que acontecem lá para atacar a embarcação. Mas ao mesmo tempo continua, assim como o primeiro episódio, tornando essa história da segunda temporada até esse momento aqui muito melhor, né? Principalmente assim, muito melhor contado do que a história da primeira temporada. Só que ela tem um grande problema, tá? Direto assim. Essa segunda temporada, a maior inimiga dela é a primeira temporada. Como a primeira temporada é uma temporada assim, ó, muito problemática, tá? E olha que eu tô sendo muito legal no muito problemático dela. Ao mesmo tempo, essa segunda temporada ela tá tentando resolver, tá? Principalmente assim, esse grupo todo de personagens que tem, sem perder o foco principal, que é Negan e Maggie. E toda essa continuidade de jornada desses dois personagens ali, no que já vinha sendo apresentado, principalmente na primeira temporada ali. E ser o seu pior inimigo é muito complicado dentro de uma história, dentro de uma série que quer realmente colocar pra frente elementos que são, cara, interessantes assim. Porque todo esse domínio de Manhattan, mas na verdade, né, com essa grande motivação, domínio ali do que é realmente a questão, né, de como se fabrica através do zumbi, o metano, do metano vai lá ter o retorno da eletricidade e tudo mais, que tu vai conseguir realmente ter não só o retorno, né, de algo muito importante, mas também de algo que te deixa numa vantagem, cara, esplendorosa em relação aos outros grupos e tudo mais ali. É muito complicado tu conseguir lutar ao mesmo tempo e contar uma história, né, pra frente. E acho que a segunda temporada, ela vai penar muito nisso. Penar muito nisso. Por exemplo, eu gostei demais de como que eles transformam, né, aquele personagem ali do Victor, que é apresentado no começo ali, né, da segunda temporada, junto com o Negan, volta nesse segundo momento aqui, novamente, ele tendo essa aproximação maior com o Negan, e ele vai tendo, né, uma participação junto com o Negan no decorrer do episódio, para que tenha essa conclusão ali no final. E a conclusão dele, que é literalmente essa outra lição de merda colocada ali por ele, né, antes lá pro Negan, que referia novamente lá a sua juventude, aquela coisa toda, das aulas todas de violino, mas que é realmente da Dama. E daí a gente chega nessa questão toda da Dama. Porque a Dama é a personagem apresentada mal e porcamente da primeira temporada. É muito mal feito a apresentação dela, e olha que eu não cheguei na palavra desenvolvimento de personagem, tá? Só a apresentação dela é muito fraca, porque ela é a líder desse grupo, que é o grupo das gangues mais importantes que existe em Manhattan, e simplesmente é o grupo que controla toda essa questão de produção ali e o retorno da eletricidade, aquela coisa toda. E agora, em 2 episódios, ela tem um destaque muito maior, que óbvio que não é só por causa do avanço, né, da história, avanço da narrativa, tudo mais, cara, não é só por isso. É porque a primeira temporada fez um trabalho muito mal realizado para ser muito educado em como colocar essa personagem que tem uma importância gigantesca daqui para frente. E eu adorei a tensão toda daquela cena ali fabricada, né, para que tenha realmente execução, porque a execução estava clara que ia acontecer. E tudo isso, aí a gente volta no outro ponto, né? O Negan, ele continua na sua construção toda realizada de acordo com o final lá atrás de The Walking Dead. E esse, para mim, é um caminho muito correto a ser seguido, como eu já pontuei antes em outro vídeo aqui, e é um caminho que é até melhor colocado do que estava colocado para esse Negan na primeira temporada. Tanto que a gente tem novamente, né, o croata falando pro Negan no momento onde eles estão entrando lá, naquela primeira conversa que tem com a dama, que era o tal clipe já liberado pra ele me ser antes mesmo da estreia, né, da temporada agora. Não sei porquê, mas eles colocaram um clipe do segundo episódio antes de estrear o primeiro. Mas ok, não vamos tentar entender a MC, olha só, né. Quando eles estão entrando pra fazer aquela reunião com a dama, o croata fala ali, ó, tá vindo um zumbi, né, olha ali, a Lucille deve tá morrendo de sede, não sei o quê. O Negan olha,
pega a Lucille, bota aqui a Lucille no ombro aqui e entra. E o croata olha mesmo, né, sem entender, assim, segue. Porque o croata tá tentando de tudo, de qualquer forma, trazer o velho Negan de volta pra trazer realmente esse cara ali que pode ser o diferencial em toda essa batalha que vai vir pela frente, né? Que já está acontecendo, mas o pior dessa batalha, acredito eu, vai vir pela frente também. E tá tentando de tudo de qualquer forma. Depois ele tenta novamente lá, puxando lá um acontecimento lá atrás dos Salvadores e tudo mais, de quando chegou, não sei o que, o tal grupo. O croata, ele tá tentando. Ao mesmo tempo que o croata tá tentando, ele também não é burro. Ele pode ser um psicopata, literalmente, né? Mas burro ele não é. Então ele percebe também que esse Negan relutante tem também coisas ali que ele tem que ficar muito atento. Então, todo o fator da construção daquela cena lá, que acaba aumentando a questão da dama e dando realmente importância e desenvolvimento para ela, mostrando ela realmente executando o cara, o nosso querido Victor, violinista, de uma maneira onde é realmente para deixar o Negan com mais uma mensagem clara que ele não tem nenhum tipo de alternativa. E eu gosto de uma coisa colocada no episódio que pra mim, assim, cara, eu vou até assim, admitir que eu não entendi, tá? Vou muito perguntar pra vocês também. Nessa primeira reunião que tem com a dama, ali tá o croata, o Negan, e a dama fala, você está assim porque a sua família está a caminho. E daí eu não entendi bem se realmente ela deixou claro que a Anne e o Josh estão a caminho, mas a caminho de Manhattan. Então eles estão vindo para a ilha, trazidos pelo grupo todo da dama ali, para que eles se unam ao Negan. E essa fala, para mim, ela ficou um pouco, assim, solta dentro do que estava acontecendo naquela reunião, do contexto daquela reunião. E eu achei curioso se eles vão realmente colocar, né, os dois personagens novamente na vida do Negan, porque altera tudo. Altera completamente tudo. Não vai ser apenas uma questão de poder, né, que a dama vai ter ali por ter os dois mais próximos. Porque a dama, no primeiro episódio, deixou claro que sabe muito bem onde eles estão, o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo, inclusive. Então, a ameaça, né, que a dama pode ter ali para a Anne e para o Joshua já está clara para o Negan. Mas ter eles ali perto, se é realmente isso que foi colocado e dessa maneira realmente que foi colocado, por isso peço também a ajuda de vocês, já muda alguns detalhes ali nesses acontecimentos. E eu gosto disso tudo. Aí que tá. O problema maior pra mim que tá tendo Dead City é justamente a maneira como começa aqui a crítica, inclusive, do episódio. É que ela tem que lutar constantemente contra o que foi contado e principalmente a maneira como foi contada a história da primeira temporada. Esse é o pior problema que a segunda temporada tem. Tanto que muitos não estão acompanhando a segunda temporada. Também é muito por causa disso, né? São consequências do mal feito na primeira que acaba afetando também o que vem pela frente, né? E a questão toda também desse ataque que aconteceu com a embarcação, além dessa novidade ser massa, cara, eu adorei a novidade, adorei a maneira como eles foram fazendo ali. Tem a morte da governadora Bird, né? Porque quem que realmente vai ficar no comando dessa Federação da Nova Babilônia? Que ela, aparentemente, tem também ali, cara, um mini exército, né? Até eu fiz um vídeo ali, pô, o novo vilão, que tá até aqui, ó. O novo vilão do universo da Walking Dead é da Nova Babilônia. Eu não tinha visto ainda essa potencialidade bélica ali. Agora, aparentemente, também tem essa potencialidade bélica ali acontecendo. Então, temos, né, querendo ou não, assim, algo interessante também para que tudo isso ocorra de uma maneira onde a gente vai ter, sim, um efeito muito grande nessa batalha toda que vai vir pela frente. Se isso realmente for usado, porque quem vai ficar no comando agora? Quem que realmente vai estar ali liderando? A Navaez? O Armstrong não vai ser. Não vai ser. Ele ali tá colocado numa outra posição. Até foi falado o nome de um outro general lá que eu sinceramente não vi, mas também um general que não tem para mim importância, porque literalmente não vi quem é. Teoricamente seria a Navaez. E ela não tem esse pensamento realmente como líder. Então como é que poderia acontecer realmente essa sequência também desses acontecimentos, cara? Né? E tem essa questão breve ali do Benjamin, né? O Benjamin Price, que é o historiador, que quando é capturado, antes de acontecer lá a execução do Victor, ele olha pra dama e dá aquela referência assim, se não se viram antes, e a dama até responde ali dificilmente. Isso pra mim é muito mais sobre o que a dama era e o que ela representava antes da virada toda do Apocalipse, que é algo, né, desses backstories que a gente ainda não tem, né? Por exemplo, quem era a dama realmente,
que acho que a série vai apresentar isso pra frente, até essa fala acho que meio que indica esse caminho. E em relação ao croata também, de como que ele chegou na ilha. Isso é algo que, referente ao seu histórico ali, seu backstory, as críticas americanas, né? Lembrando, galera, foram do primeiro ao sexto episódio, os 2 últimos não foram liberados pra ninguém. A gente tem 8 no total na segunda temporada. Já colocaram que a gente vai ter sim esse backstory e que ele é um backstory bem-vindo do croata, não lá atrás dos salvadores, entendeu? Mas da ilha e a sua junção ali, a dama. Então, esse ponto ali da história pra mim já é um preparativo para isso. Tanto que o terceiro episódio, a promo já coloca coisas bem interessantes assim sobre a dama e sobre nosso querido Herschel. Só que isso é assunto para outro vídeo, galera. Que é o assunto realmente ali da promo do terceiro episódio e tudo mais. Então, sim, ele é um episódio, galera, esse segundo, que é bem regular, mas ele aí que tá. Essa regularidade dele é uma regularidade, junto com o primeiro episódio, que me deixa feliz, porque ela aparentemente consegue colocar a história, a maneira como essa história está sendo contada, a narrativa propriamente dita, de uma maneira muito mais coesa do que os 6 primeiros episódios todos juntos da primeira temporada. Ela tá ótima, tá espetacular, tá aquilo que a gente sempre quis numa história de The Walking Dead, universo The Walking Dead, principalmente quando a gente fala de Negan e Maggie. Não, não tá, não tá. Só que lembrando as sábias palavras do meu amigo Henrique, não adianta, eu não posso comparar isso aqui que eu tô vendo com outra propriedade do mesmo universo The Walking Dead. Eu tenho que comparar com a própria Dead City. Qual a própria Dead City? Tá muito melhor. Isso é o suficiente estar muito melhor dentro da sua própria bolha? Não, não é. Não é. Não é. Mas é sinal que existe uma luz nesse fim do túnel de Manhattan. Vamos ver como é que vai ser essa sequência toda, o que vai acontecer. Né? E teoricamente esse terceiro episódio também vai colocar a gente ali dentro do Central Park e vamos ver coisas, né, acontecendo ali, como quero que eles entrem também algumas coisas mais de terror acontecendo ali. Galera, então é um episódio que mantém a coesão da maneira como foi apresentado o primeiro episódio. Hoje, live 20 horas, talvez dê um atrasinho, mas provavelmente 20 horas começa a live. Espero todos vocês pra gente poder conversar ainda mais sobre esse segundo episódio aqui. E galera, tem vídeo saindo praticamente todo dia sobre essa segunda temporada de Dead City. Amanhã, segunda-feira, para quem já tá vendo esse vídeo aqui no domingo, na segunda-feira, tem o vídeo sim, com a gente teorizando a promo ali do terceiro episódio e tudo mais. Coloca nos comentários o que vocês acharam do episódio. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag 04, viva o sonho aqui.